Bom dia, bom dia. Vamos a mais uma aula do curso básico de teologia. Estamos na lição 2, texto 1. O impacto do islamismo. O islamismo se constitui até hoje como um dos mais graves desafios ao cristianismo. Os muçulmanos espalham-se rapidamente da Península Arábica para o norte da África, Ásia, através da Espanha. Maomé, o profeta. Maomé nasceu na cidade de Meca, na Arábia, em 570. Ficou órfão muito cedo. Foi empregado por uma viúva chamada Khadija para administrar a sua caravana mercante. Mais tarde, casou-se com Khadija e teve 6 filhos. Todos mortos, exceto a filha caçula, Fátima. Maomé e Khadija foram casados durante 25 anos. Depois da morte de Khadija, ele adotou a poligamia e casou-se com várias mulheres. Maomé costumava orar na solidão dos desertos. Dizia que ouvia vozes e não poucas vezes ficava em transe. Hilke registra que Maomé encontrava-se com judeus e hereges cristãos que só possuíam evangelhos apócrifos, e embora lhe tivessem transmitido a ideia de que havia um só Deus, Maomé não ficou nada impressionado com suas vidas, e isso deve ter impedido que ele se tornasse cristão. Maomé, então, sentiu-se chamado a desbancar o politeísmo da Arábia pelo monoteísmo de Alá, de quem acreditava ser o profeta. Sua pregação despertou fúria e, por isso, fugiu de Meca para Medina. Com cerca de 200 seguidores no ano de 622. Essa hijra, ou égira, marcou o início da era do islamismo. 9 anos depois, Maomé entrou em Meca de modo triunfal. E na altura de sua morte, em 632, já dominava toda a Arábia. Após a morte de Maomé, o islamismo conquistou quase tudo pela espada. Crescentes multidões, inicialmente, e em todo o mundo de fala árabe, e posteriormente entre outros povos. A principal fonte da religião islâmica é o Alcorão, que não foi escrito diretamente por Maomé. Sua versão atual corresponde a uma compilação feita em 652 pelo terceiro sucessor do profeta, Alifa Othman. Embora haja polêmica sobre isso, é um livro repetitivo e desordenado. As ramificações do islamismo. Com o passar do tempo, o islamismo dividiu-se em 3 correntes básicas: xiitas, sunitas e sufistas. A origem da divisão entre sunitas e xiitas é de ordem sucessória. Ali Abu Talab, genro de Maomé,
casado com sua filha Fátima, era quem Maomé pretendia que o sucedesse como chefe islâmico. Entretanto, em função de uma série de fatos, Ali foi empossado como quarto califa somente em 655. Em 661, ele foi assassinado e o cargo passou às mãos do governador da Síria, Mu'ayya, que conquistou o apoio da maioria islâmica. A minoria, os xiitas, simpatizantes de Ali, não aceitou esta situação. A minoria, os xiitas, simpatizantes de Ali, não aceitou esta situação, lutando para que o califado caísse nas mãos de Hasan e Hussein, filhos de Ali. No entanto, ambos também foram assassinados, iniciando uma tradição de sangue na região do deserto. As seitas dos sunitas, que hoje constitui cerca de 90% dos muçulmanos, originou-se dos primeiros apoiadores de Muawiyah. Seu nome deriva de Sunna. Seu nome deriva de Sunna, que se refere às tradições deixadas por Maomé. Tendem a agir de forma mais pragmática quanto às coisas terrenas. O terceiro grupo são os sufistas, uma corrente esotérica islâmica. Estas estão preocupadas com as questões espirituais da mensagem de Maomé do que com as questões de natureza ortodoxa. Um dos sufistas mais destacados foi Muaddin Ibn Arabi, nascido na Síria em 1240. A expansão do islamismo. 90 anos após a fuga de Maomé de Meca, o islamismo tinha se estendido desde a Índia até o Atlântico. Logo chegou à China e mais tarde ao sul da Ásia. Com a morte de Maomé, a liderança do islamismo coube aos califas, cujo primeiro foi Abu Bakr, que obteve muitas vitórias militares. Bakr foi sucedido por Omar, que continuou sua política expansionista. E em 631, o califa, em pessoa, tomou posse de Jerusalém. 2 anos depois, caíram as cidades de Cesária e Gaza. E, enfim, toda a região. A princípio, os muçulmanos não hostilizavam os cristãos e os judeus. Monoteístas, como eles chamavam povos do livro. Depois foi proibida a conversão de muçulmanos ao judaísmo ou ao cristianismo. Entretanto, as grandes igrejas de Jerusalém, Antioquia e Alexandria foram reduzidas a cinzas. Somente na Síria, 10.000 igrejas foram destruídas ou transformadas em mesquitas. A igreja da África do Norte de Tertuliano, Cipriano e de Agostinho foi destruída.
Ao chegar à Espanha em 732, parecia que o avanço crescente não teria limites. Se Carlos Martel, que era prefeito do palácio do rei da França, com as forças cristãs, não tivesse imposto uma amarga derrota aos exércitos muçulmanos em Tours. Esta, sem dúvida, foi uma das mais importantes batalhas da história. Como resultado desta batalha, a Europa permaneceu cristã e as forças muçulmanas foram contidas e completamente derrotadas. As cruzadas. Os cristãos tinham feito cruzadas contra os muçulmanos na Espanha e na Síria muito antes das cruzadas à Terra Santa. Gonzales alista os objetivos das cruzadas: derrotar os muçulmanos, salvar o Império do Oriente, unir de novo a cristandade, conquistar a Terra Santa e, em tudo, ganhar o céu. Cruzadas. Primeira cruzada, de 1066 a 1099. O alvo, o objetivo: libertar Jerusalém das mãos dos turcos. Seus principais motivadores foram Urbano II e Pedro o Eremita. O resultado: os cruzados conquistaram Niceia, Antioquia, Edesa e Jerusalém e instituíram reinos feudais. Segunda Cruzada, de 1147 a 1148. Objetivo: retornar a Edesa dos turcos. Seu principal motivador foi Bernardo de Claraval. Resultou em fracasso pela desconfiança entre os cruzados e seus seguidores. Resultou em fracasso pela desconfiança entre os cruzados e seus guias orientais. Terceira cruzada, de 1189 a 1192. O alvo deles era libertar Jerusalém de Saladino e dos Sarracenos. Seus principais participantes foram Frederico Barbarroja, Felipe Augusto e Ricardo I. Resultado: Frederico morreu afogado. Felipe voltou para casa. Ricardo, vencido em Jope e Acre, fez um acordo com Saladino, mas foi capturado na Austrália quando voltava para casa. Quarta Cruzada, de 1200 a 1204. O objetivo: invadir o Egito para enfraquecer os sarracenos. Seu principal motivador foi o Papa Inocêncio III. Resultado: os cruzados saquearam a cidade cristã de Zara para pagar as despesas concernentes ao transporte contratado em Veneza. Por essa razão, os cruzados foram excomungados. Logo após, capturaram e saquearam Constantinopla. Cruzada das Crianças, aconteceu em 1212. Seu objetivo:
seu objetivo. Seus principais motivadores foram Nicolau e Estevão. Entendiam que só os puros de coração poderiam conquistar a Terra Santa. Resultado: a maior parte das crianças foi afogada no mar. Outras foram vendidas como escravos e outras assassinadas. Quinta Cruzada, de 1219 a 1221. Objetivo: invadir o Egito para enfraquecer os sarracenos. Seu maior incentivador foi Honório III. Resultado: os cruzados tiveram sucesso na conquista da Damieta, no Egito, mas logo perderam novamente. Sexta Cruzada aconteceu em 1229. O objetivo era libertar Jerusalém. Os cruzados fizeram um acordo com o sultão passando o controle de Jerusalém a Frederico III, que foi excomungado por causa disso. Sétima Cruzada aconteceu em 1248. O alvo era libertar a Terra Santa através da invasão do Egito. Luís IX foi seu mais proeminente participante. Resultado: os cruzados foram derrotados no Egito. As consequências das cruzadas. A Europa Ocidental pôde sentir as consequências políticas e sociais das cruzadas. Vamos a elas. O enfraquecimento do feudalismo. Muitos nobres e cavaleiros que foram lutar na Terra Santa nunca mais retornaram, bem como muitos outros venderam suas propriedades para levantar fundos para as cruzadas. Outra consequência, fortalecimento do papado. Embora tenha canalizado todas as suas energias na promoção das cruzadas, o papado aumentou seu prestígio. A criação do Reino Latino de Constantinopla aprofundou as hostilidades entre a Igreja Ocidental e a Oriental, que acabou caindo em 1453. Intercâmbio comercial. As cruzadas não somente livraram a Europa dos turcos, como também abriram as portas para o comércio entre a Europa e o Oriente Médio. A filosofia, a literatura e a ciência árabes chegaram à Europa e foram estudadas pelos escolásticos, que tentaram fazer uma síntese entre esses e a revelação cristã. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Com o passar do tempo, o islamismo dividiu-se em duas correntes básicas: os xiitas e os sufistas. A primeira é falsa, tá? Então, a primeira, marque F, falsa. A segunda, com o resultado da batalha em Trolls, a Europa permaneceu islâmica? A segunda também é falsa. A segunda, marque F, falsa. A terceira, a Cruzada de 1066
a 1099, tinha como alvo libertar Jerusalém das mãos dos turcos? A terceira é verdadeira. A questão 4, o enfraquecimento do feudalismo foi uma consequência das cruzadas? Questão 4, verdadeira. Questão 5, a filosofia, a literatura e a ciência árabes chegaram à Europa e foram estudadas pelos escolásticos? A quinta é verdadeira. A sexta questão, os muçulmanos hostilizavam os judeus e cristãos desde o princípio? A sexta é falsa, tá? Bom, agora próximo é marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. O islamismo se constitui até hoje como um dos mais graves desafios ao alternativa A, catolicismo, alternativa B, cristianismo. Aqui marque a alternativa B, cristianismo. A segunda é: Maomé costumava orar na solidão dos desertos e, alternativa A, ouvia vozes, alternativa B, ouvia vozes ficando em transe algumas vezes. Marque a alternativa B, ouvia vozes ficando em transe algumas vezes. Agora a terceira. A principal fonte da religião islâmica é alternativa A, Alcorão, alternativa B, Bíblia Sagrada. Marque a alternativa A, Alcorão. Questão 4 e última. Os muçulmanos denominavam os cristãos e judeus como alternativa A, povos de livro, alternativa B, povos de Iavé. Marque a alternativa A, povos de livro. Muito bem, mais uma aula. Deus abençoe a todos. Vamos estudar para nós tirar 100 na prova. Deus abençoe.